terrível do Estado Islâmico, com 62 pessoas mortas em uma casa de shows na Rússia, perto de Moscou. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos já tinham monitorado que isso poderia acontecer. Enfim, dá para concluir a partir daí algum sentido desse ataque, professor Rubens, a uma potência mundial como é a Rússia e o Estado Islâmico? Faz algum sentido esse ataque? Se perguntar se faz algum sentido depende muito do ponto de vista, né? Os fundamentalistas, né, essa base, esse tipo de terrorista, às vezes não se pauta muito na lógica que nós temos, né? Uma outra lógica, às vezes até procurando uma salvação, né? Ou uma idealização de um mundo que é pouco factível atualmente. Mas na cabeça deles, claro que tem, né? Então a gente vê que a dissuasão militar, você perguntou sobre fazer sentido atacar uma potência mundial, a dissuasão militar é o que menos importa. A gente vê o Hamas também atacando Israel, que é outra potência. A gente vê o Talibã atacando os Estados Unidos, maior superpotência do mundo. Então, nesse lado militar, para eles faz sentido, dependendo do objetivo que eles queiram. Mas dá para depender algum objetivo daí? Esse que é o problema, né? Eu vi que o ISIS ele assumiu a autoria do atentado, né, o Estado Islâmico, só que primeiro, a gente tem que ter muita cautela. O atentado faz menos de 24 horas, né? Foi hoje 14 horas, mais ou menos, horário de Brasília. E não é incomum que mais de uma ramificação ou mais de um grupo fundamentalista peça a autoria, né? Clame que foi ele que fez o atentado. Então, foi o ISIS, por enquanto, até onde eu sei, é o único que pediu a autoria. A gente não sabe qual ramificação do ISIS. Então, o ISIS ele atua muito em uma região que é fronteiriça à Rússia. Primeiro, a questão da Chechênia, que tem uma minoria muçulmana lá, que faz parte da Rússia, e obviamente isso gera atritos, mas também tem outros países, né, como o Azerbaijão, o Turcomenistão, que fazem parte do que a Rússia entende como sendo sua área de influência, é o que eles chamam de estrangeiro próximo, que a área é o cinturão, né, que a Rússia gosta de estar presente, que basicamente é a região da antiga União Soviética. Nessa região, claro que tem várias outras tensões e isso poderia gerar um conflito com o ISIS. E a gente também tem que olhar pelo lado histórico, né? Então, recentemente, no final do ano passado, houve um braço do ISIS que fica no Afeganistão, que já tinha declarado uma guerra, né? Alguns ataques contra a Rússia. Chegaram até a fazer um atentado contra uma embaixada da Rússia em Cabul, dizendo que a Rússia estava querendo voltar a ter o velho imperialismo dele, lembrando toda a história que envolve o Afeganistão com a Rússia, né? Então, a Rússia, a União Soviética, invadiu o Afeganistão, os Estados Unidos treinaram e armaram o Talibã, mas também outros grupos islâmicos naquele momento, e depois viraram inimigos dos Estados Unidos. Agora que o Trump fez um acordo com o Talibã, eles voltaram sua atenção de novo à Rússia, que volta a ser um protagonismo, ter um protagonismo no cenário de segurança internacional. Então, o que eu posso dizer tem muita história envolvida, tem uma região de influência que a gente aqui no Brasil costuma estudar pouco, só que é muito importante, muito conflituosa, né? Então a gente se lembra, claro, que a Rússia faz fronteira com a OTAN, porque é isso que a gente vê mais aqui no Brasil, por sermos um país ocidental, mas as fronteiras que eles fazem com países asiáticos do Oriente Médio também são muito conflituosas, e isso pode sim ensejar uma certa instabilidade com alguns grupos terroristas. E grupos muçulmanos se sentem ameaçados pelo avanço russo? Ameaçados e também na tentativa de instaurar o ISIS, o principal objetivo do ISIS é instaurar um califado, ou seja, um Estado nacional que siga as regras do Islã, né? Se isso vai acontecer, muito improvável, pelo menos no futuro próximo, mas é o grande objetivo deles. E é claro, a Rússia é cristã ortodoxa.